Quão bom é quem participou, quem está participando das doces ceias. É muito maravilhoso. Então nós estamos aqui nesta noite para participar deste ano de 2023, da última ceia do ano. Rapidinho passou esse ano, sim ou não? Rapidinho. E na oportunidade, por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, do seu capítulo 26. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, nós vamos estar em oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual que na presença se encontra nesta noite, adorando, glorificamos e bendizendo o santo nome do Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos adorar o Senhor, precisamos glorificar o Senhor, precisamos, ó Pai, vivenciar o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. O livro de Mateus, capítulo 26, nós vamos estar lendo alguns versículos. Diz a palavra do Senhor: e aconteceu que quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Vejamos, aqui a gente vê o sacerdote consultando a respeito como prender o mestre, a respeito como matar o mestre, a respeito como fazer o acontecer de levar Cristo na cruz sem passar pela Páscoa, sem degredir a Páscoa, sem trazer alvoroço à festa da Páscoa, não sabendo ele que o nosso mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo. E como o Cordeiro Pascual, ele precisava também, para se cumprir as sagradas escrituras, acontecer o que estava escrito para acontecer. E ali ele estava consultando, e ali ele estava ali não durante a festa da Páscoa, para que não aconteça alvoroço entre o povo. Ele estava preocupado mais com alvoroço, mais com o povo, do que com Cristo, com Deus, com o Messias, com Ramone, com Emanuel, com Deus conosco, com aquele que veio para salvar a humanidade. Ele estava mais preocupado com o povo, com a festa, com a liturgia. Ele estava disperso, desapercebido do mundo espiritual. Eram homens conhecedores da lei, mas não seguia o que estava escrito. Eram homens que sabiam que o Messias vinha, que ia ser crucificado, que ia ressuscitar, sabia das profecias, sabia do que Deus tinha falado por intermédio das Sagradas Escrituras, usando os seus profetas. Mas ele estava ali para poder também ser agente de Satanás.
Mas só que ali, naquele momento ali que ele estava ali, o Senhor Jesus Cristo ali, ele estava fazendo a vontade do Pai. O Senhor Jesus Cristo não parou de fazer a vontade do Pai. O sacerdote estava ali em reunião entre eles, e o Senhor Jesus Cristo estava ali em um jantar em Betânia. Quando ele estava em um jantar em Betânia ali, do seu capítulo 26, do seu versículo 10 ali, quando ele estava ali, o Senhor Jesus Cristo ali, porém ele conhecia o coração de todos que estavam ali, queria afligir aquela mulher. Por que afligir aquela mulher? Porque ela ali, ela quebrou ali o vaso de unguento ali e jogou sobre ele, e ali eles ali falaram assim: que desperdício é esse? E de repente ele falou assim: olha, o que ela está fazendo aqui está me preparando para o sacrifício, para a sepultura. Ela está me preparando. Mas ele estava ali preocupado com seus dogmas, preocupado com as suas religiosidades, preocupado com suas aparências, preocupado ali com seus cultos carnais, preocupado ali com seus meus prazeres. Não é diferente nos dias atuais que estamos vivendo, aonde muitos se vestem, aonde muitos se diz que é e não é, que diz que são e não são. Nós estamos vivendo dias trabalhosos na face da terra. Por isso que a Sagrada Escritura diz que o homem precisa se examinar a si mesmo antes que sente na mesa do Senhor. Coma do pão, um simbolizo do corpo; beba do cálice, um simbolizo do sangue, o cálice da nova aliança. Por isso que a gente precisamos estar se examinando a nós mesmos. Não é de examinar o vizinho, a vizinha, não, é examinar a nós mesmos. Como é que nós estamos para participar da ceia? Como é que nós estamos? Como é que a igreja está para o arrebatamento da igreja? Como é que está? Então diz, Jesus, porém, conhecido isso, disse-lhe: por que aflige esta mulher? Porque praticou uma boa ação para comigo. Aqueles homens ali estavam afligindo ela, porque estava praticando uma boa ação. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fez-lhe preparação-me para o meu sepultamento. Ela estava ali sendo usado por Deus para o sepultamento do Mestre. Por isso que quando o Filho de Deus é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é batizado para o sepultamento. Morre a velha criatura e nasce um filho e uma filha do Senhor. Por isso que nós somos mortos, por isso que nós somos batizados na morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos que querem entender nesta noite, não podemos banalizar a ceia do Senhor, não podemos banalizar o batismo, não podemos banalizar o ser cristão, o ser filho. Olha, eu quero te falar uma coisa: Deus, ele não tem aliança com criatura, Deus, ele tem aliança com filho. Olha, Deus, ele não tem aliança com bastardo, Deus, ele tem aliança com filho. Deus, ele não tem aliança com aquelas pessoas que não têm aliança com ele. Deus, ele tem aliança com a pessoa que tem aliança com ele. Então nesta noite nós precisamos se despertar que Deus, ele é um Deus de aliança. Quando Deus, ele faz uma aliança ali com Abraão, e que ele pede e acha ali Abraão, ali ele chama ele e diz assim: ó, me dá o seu único filho. Deus, ele direcionou ali a Isaac, mas na realidade Deus, ele estava querendo ali era Abraão, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Ele é um Deus de aliança. E o Senhor Jesus Cristo aqui falando: esta mulher está fazendo o que é para o meu sepultamento. Você entende isso? Compreende isso? Porque o homem precisa se examinar, porque a mulher precisa se examinar. Entende isso? A importância da ceia, a importância de estar na presença do Senhor. Compreende? E ali ele passou por aquele momento. Primeiro o sacerdote consultando, depois
no jantar ali, ele é ungido. Aí depois vem o preço da traição. E no preço da traição ali, ele chega e ele diz, diante dos 12, que um ali o ia trair. E eles começaram a procurar saber entre si: será que sou eu, mestre? Sou eu? Quem será? Quantas vezes traímos o mestre? Quantas vezes negamos o mestre? Quantas vezes entristecemos o mestre? Entristecemos o Espírito Santo, entristecemos o Senhor Jesus, entristecemos a Deus. Quantas vezes perdemos o mestre de vista? Quantas vezes achamos que o mundo espiritual não é coisa séria, ou pensamos que vamos ficar aqui na terra a vida toda, o tempo todo? Achamos que o ser humano muitas vezes fica um pouco desapercebido, achando que não vai ser arrebatado, ou que não pode morrer a qualquer momento, e aí está se preparando para a terra. E todos aqueles que se preparam para a terra não verá a ceia do Senhor em glória. Todo aquele que se prepara para a terra não sentará com o Senhor Jesus Cristo em glória. Todo aquele que se prepara na terra não vai ouvir do mestre: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Todo aquele que só quer a terra, que quer vivenciar a terra, que quer vivenciar o primeiro Adão, adâmico, a terra, palpável, que não está se preocupando com a vida espiritual, que não está se preocupando com a vida com Deus, que não está se preocupando em consagrar a vida, que não está se preocupando em ser cristão, que não está se preocupando em ser filho, que não está se preocupando em ser luz, que não está se preocupando em ser templo do Espírito Santo, que não está se preocupando em ser casa construída na rocha, que não está se preocupando, olha, em viver o resplendor da glória do Senhor, não vai poder sentar na mesa com o mestre e ceiar com ele em glória. Entende isso? Não vai poder. Por isso, se seu inimigo, se meu inimigo, se nosso inimigo, a gente não podemos ter inimigo, ou não podemos ser inimigo de ninguém, mas se alguém deseja ser o nosso inimigo, se aquela pessoa que se deseja ser o inimigo pediu para andar uma milha, ande 2. Se lhe fez um mal, faça o bem. Se lhe perseguiu, ore. É fácil? Não, mas está escrito. E eu te digo uma coisa nesta noite: tenha facilidade de liberar perdão. Liberar perdão. Porque quem libera perdão é liberto. E se liberta, e liberta a outra pessoa. Agora cabe quem que está do outro lado, se vai querer receber o perdão. Liberação de perdão. Quando nós liberamos perdão, somos livres. E libera a outra pessoa. O poder do perdão, o poder da liberação do perdão. Não guarde mágoa de ninguém. Por muitas pessoas guardando mágoa, está ficando doente. Por muitas pessoas guardando ódio, rancor, está ficando doente, infartando. Por muitas pessoas que vivendo o dia a dia ali, que não está suportando um ao outro, que fica ali com mágoa, com ódio, com rancor. Quando vai ver, meus amados irmãos, a alma se abate e fica em cima de uma cama, e que talvez muitos vai até para o hospital, e tem muitos que não resistem e desce à sepultura. E quem desce de sepultura com ódio, com mágoa, com rancor, não verá a Deus. Perdoar para ser perdoado. Deus e glória. Perdoar para ser perdoado.
o pacto da traição. E eles ali começaram a procurar saber se era um deles. Procuraram saber se era um deles. E ali o mestre foi vendido por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata o mestre foi vendido. Pesado. Vendido. Muitas vezes alguém lhe trai, alguém me trai, alguém nos trai. Se fez isso com o mestre, pode fazer com qualquer um, porque isso é o mundo espiritual. Ninguém está escape de nada. Precisamos viver em vigilância. Precisamos buscar de Deus sabedoria. Precisamos buscar de Deus conhecimento. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, ele crescia na graça, ele crescia no conhecimento, ele crescia na estatura, ele crescia na busca por Deus, ele crescia no seu intelecto, ele crescia diante da sociedade, ele crescia ali. Por quê? Porque precisamos crescer diante do Senhor na busca da graça e do conhecimento. Por quê? Porque quando cresce diante do Senhor na graça e no conhecimento, é difícil se atrapalhar. É difícil se atrapalhar. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. O preço da traição, e o preço da traição não foi fácil. O Senhor Jesus Cristo falou na mesa: aqui entre vós tem um que vai me trair. Eles ficaram se perguntando um ao outro, eles ficaram se interrogando. E o mestre falou: aquele que colocar a mão comigo no prato, esse me trairá. E quando ali Judas coloca a mão com ele no prato, e ali ele procura saber: sou eu, mestre? Ele falou: tu disse, tu disseste. E aí o mestre diz: vai e faz o que Satanás colocou no teu coração. O seu coração é de Deus, a sua alma é de Deus, o seu espírito é de Deus, a sua vida é de Deus, a sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, o seu casamento é de Deus. Então precisamos entender isso. O preço da traição. Se alguém já lhe traiu, não guarde mágoa. Se alguém já lhe decepcionou, não guarde rancor. Libere, se libere e libere a pessoa. É para o seu bem. Faça isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mestre, ele disse: o meu tempo está próximo. Em tua casa eu vou fazer a ceia, eu vou organizar. Vai e diz para ele, porque meu tempo está próximo aqui na terra. O meu tempo está próximo. Eu quero vou celebrar a minha ceia com o discípulo. E aí ele foi, organizou o cenário, a Páscoa, organizou tudo para a celebração da ceia. O tempo do mestre está próximo. Ontem passou, o agora estamos vivendo, e o amanhã nenhum de nós sabemos o que pode acontecer. A decisão é agora. O momento de ser santo é agora. O momento de se consertar é agora. O momento de se converter é agora. O momento de vivenciar a vontade de Deus é agora. Não é ontem, já passou, é agora. Não é amanhã, que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. É agora, este momento. E chegando à tarde ali, diante dos 12, se reuniram para ali celebrar a Páscoa. Mas naquele momento da celebração ali, um dos 12 escuta: você vai me trair. E um dos 12 escuta: mesmo assim, um que está aqui é Satanás, é o diabo. E nós não podemos de maneira nenhuma permitir ouvir essa palavra da parte de Deus.
Como? No dia do arrebatamento da igreja, no dia do juízo final. Ouvir de Deus: apartai de mim, maldito, que eu não conheço. Ouvir de Deus: olha, se fizeste o que era errado. Eu falei que não era para adulterar e adulterou. Eu falei que não era para fornicar e fornicou. Eu falei que não era para mentir, mentiu. Eu falei que não era para desfraudar e desfraudou. Eu falei que não era para levantar contenda entre os irmãos e levantar. Eu falei que aquele que era limpo se limpasse mais, e o que era sujo se sujasse mais. Mas nunca me deste ouvido. E muitos vai ouvir do Senhor: apartai de mim, que eu não conheço. Mas bem-aventurado é aqueles que ouviram o Senhor. Seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Bem-aventurado é aquele que ouviu o Senhor. Seja bem-vindo. Entre aonde foi preparado desde a fundação do templo. Entre, porque a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 14, no versículo ali primeiro, assim, que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se há muitas moradas, eu quero dizer também que lá é uma cidade. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que é uma cidade, e na cidade santa da Nova Jerusalém não vai precisar pagar energia, porque o nosso Deus, Ele é a própria luz. Não vai precisar comprar água, porque existe um lençol freático saindo debaixo do trono do Mestre. Não vai precisar de maneira nenhuma de trabalhar, meus amados irmãos, de enfadigar. Sabe por quê? Porque lá não trabalha, nem dá, é ali em enfadigamento. Não vai precisar de maneira nenhuma de ir para médico, porque lá ninguém vai ficar enfermo. E se porventura tiver alguém de enfermo, só chegar ali na árvore que está ali, pegar, tocar diante daquela árvore ali, do fruto ali, e ser curado. Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena ser caluniado, vale a pena ser perseguido, vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena não ir para carnaval, vale a pena não beber cerveja, vale a pena não se prostituir, vale a pena não contender, vale a pena não ir para festa mundana, vale a pena dizer não para Satanás e sim para Jesus, porque a eternidade diante de Deus espera a igreja. Vale a pena, vale a pena dizer não para o demônio e dizer sim para Jesus. Dizer sim para Jesus. Vale a pena estar com Deus. Vale a pena. Oh, aleluia. Entendi isso. E ali Judas saiu. E quando Judas saiu, foi fazer, trair o mestre. Quando Judas saiu, foi vender o mestre. Quando Judas saiu, foi dizer: aquele que eu saudar com um beijo, prendai, é este. Mas sabe onde é que o mestre estava? O mestre não estava em qualquer lugar. Não, o mestre estava buscando a presença do Pai. Aí acontece, o mestre está ali, e quando ele está ali, ele chega e fala. Pedro começa a conversar com o mestre começa a conversar com Pedro, e o mestre diz assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro diz: não, Senhor, eu não. O mestre não quer que a igreja negue ele, não quer que nós negue ele de maneira nenhuma. Aí Pedro diz: não. E ele diz: sim, Pedro, ainda nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. E aí de repente ali, a criada passa e diz assim: eu te vi no horto com ele. Ele diz: não, você não me viu não. E eu não, ó, você veste igual a ele. Eu não, você fala igual a ele. E Pedro diz: não, e o galo nega. Aí o mestre olha para Pedro. Quando o mestre olha
Pedro ali, ele não tem remorso. Judas, ele tem remorso e vai e serve a própria vida. Pedro, ele vai e se quebranta. Pedro, ele vai e chora. Pedro, ele vai e se humilha. Pedro, ele vai e clama. Pedro, ele vai e diz: Senhor, eu pequei. Senhor, eu te neguei. Senhor, não era para eu fazer isso. Senhor, mas me perdoa. Existe perdão de Deus para as nossas vidas. Existe perdão de Deus para a sua vida. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 18: ainda que o vosso pecado seja maior do que o mundo, o Senhor deixa mais branco que o escarlate, mais alvo do que uma neve. A palavra do Senhor diz: filho, eu não pequei, mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai, fiel e justo, para perdoar os seus pecados. Olha, a palavra do Senhor diz: há muito habitou no pecado, superabundou a graça. Mas eu quero te dizer uma coisa: não pode brincar com o pecado, porque Sansão brincou com o pecado e teve os olhos vazados, e depois ele foi morto. Eu quero te falar uma coisa: quem briga com o pecado morre fisicamente, morre espiritualmente também, porque a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas eu quero te dizer uma coisa: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. E ali está o mestre. Ali está o mestre, em busca, clamando no Getsemane. E quando ele está ali no Getsemane, ali clamando, ele começa ali, ele chama com ele chama os seus discípulos, e ele diz: olha, sentai aqui. E ele chama ali Pedro, Tiago e João, e vai mais um pouco à frente, mais acima no monte. E quando ele chega ali naquele lugar ali, ele começa a se entristecer. Ele começa a se entristecer, porque ele sabia que ele ia levar uma cruz, que era para nós levar. Ele sabia que o pecado da humanidade vinha sobre ele, para ele nos perdoar. Ele sabia que sobre ele vinha toda a enfermidade, para ele curar a humanidade. Ele sabia que sobre ele vinha todas as maldições, para ele libertar a humanidade da maldição. Ele sabia que sobre ele vinha todas as trevas, para ele libertar a humanidade das trevas. Ele sabia que sobre ele vinha toda a opressão de Satanás, para ele libertar a humanidade da opressão de Satanás. Ele sabia que sobre ele vinha a morte, para poder libertar aqueles que andavam em morte, porque ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é a vida, e aquele que está nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus amados irmãos, ele começou a se entristecer. Ele começa a se entristecer no Getsemane. Quando ele está ali se entristecendo, ali de se entristecer, ele começa a se angustiar. Aí quando ele começa a se angustiar, a entristecer, ele já começa ainda a entrar num estado ali caótico da sua alma, de depressão, de uma maneira ali que mais para frente os poros dele vai começar a se abrir, e pela primeira vez antes de ir na cruz, o sangue do mestre cai ao chão. O sangue do mestre cai ao chão. Quando ele começa a se entristecer, quando ele começa a se angustiar, quando ele começa a dizer que a alma dele está profundamente triste a ponto de morte, ele diz: ficai aqui, vigiai comigo, uma hora só se quer, ficai aqui e vigiai comigo. Mas Pedro, Tiago e João não vigiou. Uma hora só se quer. Eles dormiram, eles ficaram desapercebidos. E o que é que o nosso Cristo quer da igreja? Vigilância, prudência, vigilância.
prudência Ele quer da igreja, porque em qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. Se desperte para o encontro do Mestre. Não fique igual aquelas 5 virgens imprudentes, que em vez de buscar e ter na vida delas azeite, ela estava dispersa. Mas só que aquelas 5 prudentes estavam ali, e quando estava ali, que ouviu falar, viu o noivo, aquelas 5 que estavam ali dispersas, foi procurada aquelas que estavam prudentes, falou, não, eu não posso te dar, porque se eu te dar, vai faltar para mim, para ti. Vai e compra. Mas só que quando ela saiu, a porta se fechou, e quando elas voltaram, o Mestre, o Senhor, o noivo daquelas virgens já tinha chegado. Eu quero te falar uma coisa: o arrebatamento da igreja está à porta, e qualquer momento vai acontecer, como foi no dia de Noé, que casava-se e estava em casamento, assim será no dia da volta do Filho do Homem. Casa-se e está em casamento, aonde a pregação está sendo pregada, a palavra está sendo falada, e muitos não estão dando ouvido, aonde está acontecendo muitas coisas, muitos falsos acontecendo, muitos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos irmãos, falsos Cristo, e muitos que está acontecendo, muitos anticristos estão já aí na face da terra, e muitos estão desapercebidos, meus amados irmãos. Mas eu quero te falar uma coisa nesta noite: pede guia para Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e afirmar o seu espaço diante dele. Não vacile, não vacile, em nome de Jesus. E o traidor chegou, e quando o traidor chegou, beijou o Mestre, entregou o Mestre. Ele é preso. Quando ele é preso, todos nós já sabemos, mas eu vou relembrar nesta noite mais uma vez. Ele começa a ser escarnecido, ele começa a ser chicoteado, ele começa a receber nele murros, ele começa a cuspir nele, o sangue dele começa ali jorrar, coloca uma coroa na cabeça dele, começa ali falar dele: salva a ti mesmo. Não ressuscitou, não curou, não libertou, salva a ti mesmo. Nenhuma acusação tinha, ele não tinha dolo. Mas por não ter dolo, crime nenhum, colocaram em cima da cruz. Este é o Rei dos Reis, este é o Rei dos Judeus. Para isso ele veio, para ser rei. Para isso ele nasceu, para ser rei. E uma coisa eu te digo: ele entrou em Jerusalém cavalgando nenhum jumento de carga, nenhum animal de carga, mas em breve ele vai vir montado em um cavalo branco, não cavaleiro do Apocalipse capítulo 6, ele é o cavaleiro do Apocalipse capítulo 19, ele vem cavalgando, vencendo ali, meus amados irmãos. Eu quero te falar uma coisa: e ele vai vir, e na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Eu quero ver aqueles que crucificou o Mestre dizer mesmo assim: olha, porque eu fiz isso. Eu quero ouvir só naquele dia aqueles que não acreditam que Deus existe. Eu quero só ver naquele dia aqueles que dizem que tudo é ilusão, que tudo aqui não passa, tudo é um mero de mais um Deus, de mais uma religião, de mais algo no meio da humanidade. Eu só quero ver isso quando esse céu em glória se rasgar. Glória a Deus. E o Filho do Homem arrebatar a igreja.
Eu só quero é contemplar. Aqui na terra eu não vou estar, em nome de Jesus. E acredito também que a igreja, aqueles que estiver com Cristo, não vai estar. Mas o mundo vai ver o alvoroço indo para um lado e para o outro, e as mídias divulgando e dizendo: olha, aquele povo que falava do arrebatamento, que falava de Jesus, que falava da ressurreição, já não está aqui na terra. As mídias vão divulgar, mas uma coisa eu tenho certeza: tudo vai se cumprir. Não passará uma só palavra. Não despreze o seu chamado, não despreze o seu Deus, não despreze o investimento de Jesus na sua vida. Não despreze. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Peço que a igreja se coloque em pé, em nome do Senhor e Salvador